Amém, igreja? Eu cumprimento todos aí com a paz do Senhor. Que o Espírito Santo se faça presente em cada um de nós, no nosso coração. Que Ele venha fluir, venha trabalhar sobre cada mente, cada coração aqui hoje. Bom, às vezes é um pouco difícil de a gente trazer uma palavra, fazer uma abertura, porque às vezes é muitos assuntos, muitos temas, né, que a gente pode abordar. Mas com o decorrer que a gente faz, com que a gente faz a leitura, as orações, Deus trabalha no nosso coração e com isso a gente é guiado pelo Espírito. Então eu gostaria de falar brevemente sobre a esperança no amor e nas promessas de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, 7 ao 8 diz: Ora, os que dormem é de noite, que dormem, e os que se embriagam é de noite, que se embriagam. Nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. A palavra de Deus fala que Deus é amor, e o amor lança fora todo medo. Porque o que nos promove o medo é a dúvida. O medo nos faz construir casas sobre a areia, que era para ter sido sobre a rocha. Não faz que a semente que foi semeada cair meio aos espinhos, que era para ter sido lançada em terra fértil. E faz a dúvida com que a gente tenha turbulência quando éramos para estar em grande bonança no barco com Cristo. Muitas vezes a gente vê Davi, como em Salmo 42, que ele diz: Por que está batido a minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Muitas vezes temos que olhar para dentro de nós, irmãos, porque a nossa luta, claro que não é contra sangue, mas contra principados e potestades, mas temos uma guerra interior e muitas vezes a gente tem que ter esse discernimento para saber aquilo que perturba a nossa alma. E primeiro temos que ter a confiança para depois obter a esperança, e não ao contrário, porque se a gente confia em Deus, aí que a esperança vem e nos renova, porque até os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam em Deus renovam suas forças como águias. Então devemos buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas, pois a boa obra que Ele começou vai terminar em Cristo Jesus. Que nós possamos estar aqui unidos como corpo de Cristo para ser sal da terra e luz do mundo, para que possamos fortalecer em união, com a palavra, com louvor, com oração, com intercessão, e possamos estar vigilante, porque Ele vem como ladrão na noite. A gente não sabe o dia nem a hora, mas que a gente possa confiar na obra de Cristo, que Ele veio como cordeiro, mas a próxima vez Ele virá como leão, e possamos estar prontos como as virgens que se prepararam, que tinham azeite, que tinham aquela intimidade com Cristo. Acabamos de passar por um congresso que era a intimidade de Deus. Que possamos estar íntimo com Ele, prestando atenção em cada detalhe, em cada palavra, em cada louvor, prestando atenção àquilo que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite, no seu dia a dia. Por que você está aqui? Por que a sua alma está batida? O que ela te incomoda nessa noite? Por que você está batido? Se nós hoje possamos estar aqui, nós podemos agradecer, louvar a Deus e amar, porque Ele nos amou primeiro. E é nessas promessas que nós temos que ter confiança para ter a esperança em Deus. Amém? Convido a igreja a ficar de pé, para o grupo de louvor já começar. Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor nos ajuda com gemidos inexprimíveis, Senhor. Trabalha, Senhor Deus, agora em cada mente, Senhor, para tirar fora toda dúvida e toda ansiedade, Senhor, para que venha somente o Teu fluir, Senhor Deus, para que venha a Tua palavra sobre nós, Senhor Deus, para que venha a Tua majestade, Jesus. Toque em cada coração aqui hoje, que possamos deixar as coisas de fora lá fora, Senhor Deus, e nos conectar somente em Ti, Jesus. Eu te peço, faça a Tua obra acontecer nessa igreja, Senhor Deus, no Aviva Jovem, Senhor Deus. Fortaleça cada coração, Senhor Deus.
Como o Senhor falou em Jeremias, deu a promessa que nos daria um coração de carne, um coração contrito e quebrantado, esse tu não rejeita, Senhor Deus. Trabalha em cada um de nós, na palavra, Senhor Deus, no louvor, Jesus, porque tu és soberano, Senhor. Tu conheces as nossas palavras antes que saiam de nossas bocas, Senhor Deus. É o Senhor que nos dá o conhecimento, é o Senhor que nos dá a sabedoria, é o Senhor que nos dá o dom, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, venha no fluir, Senhor Deus, sobre o louvor, Senhor Deus, que possamos te adorar em espírito e verdade, Senhor Deus, com aquilo que temos, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor vem, Senhor Deus, transbordar dentro de nós, Pai. Porque se hoje nós somos, Senhor Deus, rios de águas vivas, flui dentro de nós, é porque o Senhor é a fonte de águas vivas, Senhor Deus. Eu te agradeço por tudo, Senhor Deus, pelas almas que o Senhor trouxe aqui hoje, Senhor Deus, pelas pessoas, por essa união, Senhor. Que possamos unir, Senhor Deus, os nossos louvores, estar com um único só propósito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o louvor a Ti, Jesus, e tranquilizar na nossa alma tudo aquilo que nos deixa aflitos, Senhor Deus, e descansar, Senhor Deus, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor, Senhor Deus, e ser renovados por Ti, Senhor, para que possamos Te adorar em espírito e verdade, em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite, igreja amada do Senhor. Mais forte, tem jovens nessa noite, amém? Boa noite, igreja amada do Senhor. Que a paz esteja em cada coração, amém? Para mim é uma honra mais uma vez estar servindo os irmãos. Queria te convidar para uma coisa: vamos engrandecer, vamos dar o nosso melhor ao Senhor Jesus Cristo, porque eu não mereço, eles não merecem, mas Ele era merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor. Aleluia. Assim. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar, diga, as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais uma vez que ruja. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Ele voltará. Ele voltará para governar as nações em amor. Levanta
ruja o leão e que até diante da majestade. Que ruja o leão. Quantos creem que Ele virá buscar a sua noiva? Quantos creem que Ele vem, Ele vem e não tardará? Ele vem buscar uma noiva limpa, adornada, sem ruga. Quantos creem que Ele vem, Ele vem? Então cante assim, ó. Judá, Ele virá, cante. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável. Descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele há de vir. Todos os sinais apontam que Ele há de vir. Saiba que nada acontece por acaso. Todos os sinais apontam para a volta dele. Vimos catástrofes, vimos guerras. Eu ainda estava lendo a respeito disso nessa semana. Tudo aponta para o fim. Eu queria te fazer uma pergunta e queria que você refletisse através dessa pergunta. Nós, como noiva de Cristo, estamos preparados para a volta dele? Faço outra pergunta: será que Cristo poderia vir hoje, nesse exato momento? Nós temos que todo dia, dia após dia, ser melhores do que ontem. Todos os dias nós temos que estar aprovados perante o Senhor. Nós temos que estar com as nossas vestes limpas,
com as nossas lamparinas acesas, porque ninguém sabe o momento que Ele virá, mas Ele há de vir. Reflita nessas palavras. O noivo há de vir. O noivo há de vir. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Reflita aí dentro de você. Reflita. Será que você tem unção de reserva? Será que você tem óleo reserva? Porque aquelas 10 virgens, todas elas tinham a unção, mas só 5 tinham reserva. E a palavra fala que naquela noite, naquela parábola, o noivo tardou, tanto que elas adormeceram. Ei, quanto mais você busca, quanto mais você clama constantemente, mais você vai juntando óleo reserva para suas lamparinas sempre estarem acesas. E você nunca vai ser pego de surpresa, porque a todo instante você vai estar preparado. Será que você pode cantar essa música comigo? As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você
Jesus. E quando você chegar diante do noivo, é dessa forma que ele vai estar. Escute. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Esperado, eu abro minha casa, pode morar aqui. Diga. Tem fogo nos olhos, Eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. diga. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Era linda assim. O meu noivo, Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. e pode morar aqui. Pode morar Coloquei as minhas vestes brancas, estas. Diga. Vem, vamos e mata. Oh, 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 e mata. O teu amor é como de um pai e de um irmão, e como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraça, envolve em quem tu és. E teu amor é como de um pai e de um irmão, e como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve em quem tu és. Diga teu amor. E teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és.
Queria te convidar a dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Talvez você não conheça essa música, mas eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Sabe, eu costumo falar lá pro pessoal da igreja: faça algo no culto como você nunca fez. Surpreenda Jesus. Nós cantamos aquela música Surpreenda-me de novo, não é verdade? Mas que nessa noite você venha surpreender o Pai. Você venha fazer algo fora do seu cotidiano que você faz aqui na igreja. Comece a falar o quanto Ele é lindo. Comece a falar o quanto Ele é maravilhoso para você. Quanto o Pai é bom para você. Talvez você não conheça essa música, mas ela é bem fácil. Ela retrata o Espírito Santo de Deus como amigo. Que talvez lá fora todos possam te abandonar, mas este amigo, ele é fiel. Ele nunca vai te abandonar. Mas nos momentos mais obscuros e mais difíceis da nossa vida, Ele sempre está lá. Nos momentos felizes, Ele está. Tu és o meu amigo mais belo. És o meu amigo mais fiel. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Sem você eu nada poderei fazer. És um amigo. És o meu amigo mais belo. És o meu amigo mais fiel. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. E sem você eu nada poderei fazer. Diga, meu amigo. Sem você, Sem você eu nada poderei fazer. chame ele de amigo. Meu amigo, amigo. Sem você, Sem você eu nada poderei fazer. meu amigo. Meu amigo, amigo. Sem você eu nada poderei fazer. Diga, és o meu amigo mais belo. És o meu amigo mais fiel. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. E sem você eu nada poderei fazer. Chame ele, meu amigo, amigo. E sem você eu nada poderei fazer. E meu amigo, sem você Sem você
Sem você eu nada poderei fazer. meu Amigo, sem você eu nada poderei fazer. me lanço no fogo, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo, não tenho medo. Esse é o meu lugar. E eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir, vem queimar. E eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir, vem queimar. Sabe quando falamos me lanço no fogo? Não é algo físico, irmãos. Mas quando nos lançamos no fogo, nós somos purificados. O fogo, ele purifica. Ele tira toda a impureza. E Deus, ele aparece em forma de fogo. Ei, deixe que o fogo do Espírito Santo de Deus queime toda a impureza hoje dentro de mim e de você. Ei, será que você pode cantar isso? Me lanço no fogo, não tenho medo. Esse é o meu lugar. Diga, me lanço. Lanço no fogo, não tenho medo. Esse é o meu lugar. Me lanço, diga, me lanço. Lanço no fogo, não tenho medo. Esse é o meu lugar. Diga. Lanço no fogo, não tenho medo. Esse é o meu lugar. Eu subo a montanha. Eu subo a montanha, não tenho medo. Esse é o meu lugar. Eu subo. Subo a montanha, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Eu entro. Entro na nuvem, não tenho medo. Esse é o meu lugar. Entro na nuvem, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Eu entro na nuvem e não tenho medo. Esse é o meu lugar. Eu subo a montanha e não tenho medo. Esse é o meu lugar. Bata no peito e fala: eu não temerei. Eu não temerei o que
Boa noite. Tomem seus assentos. Fiquem à vontade. Muito obrigado, meus irmãos. Gente, muito contente de estar aqui de novo. A gente vai iniciar mais um ano. Para mim, o ano começa hoje. Começa a tribulação. Não, manos, sério, a gente vai começar uma série de pregações sobre os atributos de Deus. E graças a Deus que o púlpito está aqui, né? E a gente está com o dono dele aqui, a gente pode começar uma hashtag Fica Púlpito. Vamos tentar amarrar ele aqui. Irmãos, a gente saiu de um congresso, né, que estava falando sobre a busca pela intimidade. E é muito interessante a gente começar, depois de um congresso que fala sobre a busca pela intimidade, começar justamente pela busca pelo conhecimento de Deus. A gente vai estudar durante todo esse ano sobre os atributos de Deus, né? Vai começar aqui, vai se estender para Tubarão também. E vai ser interessante. Porque a gente aprendeu, lembra que o Ricardo falou, que a busca pela intimidade foi resgatada pelo próprio Deus quando enviou o seu Filho ao mundo. A amizade entre o homem e Deus tinha sido rompida no Éden. E não existia mais amizade entre o homem e Deus. E Cristo rasgou o véu e restabeleceu a amizade. E por causa de Cristo, nós podemos buscar a intimidade com Deus. Irmãos, e eu não consigo, por exemplo, eu não consigo ser íntimo de alguém sem conhecer esse alguém, não é verdade? Como você pode ser íntimo de uma pessoa conhecendo ela de forma superficial? Você precisa, como um casal de namorados, você não casa com uma semana de namoro. Você precisa conhecer a pessoa. O namoro é justamente para isso. Para você buscar conhecer melhor a pessoa, conhecer o caráter da pessoa, conhecer a pessoa em si, os gostos dela, e isso vai, o conhecimento, a intimidade não é um fim em si mesma, a intimidade, ela é um fruto do conhecimento. Ela vai fluindo naturalmente, organicamente, à medida que você vai conhecendo melhor a pessoa. Você não decide ser íntimo. A partir de agora eu sou íntimo. Virou uma chave e eu me tornei íntimo. Isso é orgânico, vai conhecendo a pessoa, e quanto mais você conhece, mais você vai se tornando íntimo dela. E com Deus não é diferente. Nós precisamos buscar conhecer a Deus. Buscar conhecer melhor a Deus. E nada melhor do que conhecer os atributos de Deus, que é aqueles que nos revelam o caráter de Deus, para sermos mais íntimos dele. E a gente vai falar sobre dois aspectos dos atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles atributos que Deus não compartilhou com o homem, que Deus não compartilhou com os seres humanos. Por exemplo, Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é imutável. O ser humano não. E depois a gente também vai falar sobre os atributos comunicáveis, que é aquele que Deus compartilhou com o homem. Aquele que o homem pode desenvolver não de forma plena, como ela está presente em Deus, mas a gente pode manifestar Deus por meio desses atributos que ele compartilhou com a gente. É a imagem de Deus em nós. Foi quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, ele compartilhou alguns aspectos dos seus atributos. Deus é amor, e por causa disso nós podemos amar. Deus é misericordioso, e por causa disso nós podemos ter misericórdia. E a gente vai começar hoje falando sobre a onisciência de Deus. E qual o impacto que tem para nossas vidas, para nossa caminhada cristã, o fato de Deus ser onisciente. O que muda para a gente saber, ou o fato de Deus ser onisciente, conhecedor de todas as coisas. Eu separei 3 textos
para a gente falar sobre isso essa noite. O primeiro texto é Isaías 46, do 8 ao 10. Vai conseguir acompanhar? Meu Deus, já estava aí, né? Olha o que diz, versículo 8: lembrem-se disso e animem-se, pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. A gente pode ver aqui que Deus, ele não é somente conhecedor das coisas passadas, mas ele é conhecedor das coisas futuras. Deus é atemporal, ele não está preso ao tempo como a gente. O conhecimento de Deus não é como o meu e o seu. A gente conhece as coisas que já aconteceram. Mas Deus diz que ele está tão fora do tempo, que ele não só conhece as coisas do passado, mas ele também revela desde a antiguidade as coisas que irão acontecer. E ele fala que isso não é um fato não é uma coisa para a gente se entristecer, mas ele fala que é para a gente se alegrar com isso. Ser alegre, porque Deus sabe de todas as coisas. E olha o que ele diz, ele não só sabe daquilo que aconteceu, revela as coisas que ainda não aconteceram, e ele vai fazer a vontade dele acontecer. Ou seja, Deus não sabe somente o que aconteceu, mas ele define o que vai acontecer. Ele determina o que vai acontecer. Deus não tem um conhecimento somente daquilo que acontece. O conhecimento dele não é saber o que aconteceu. O conhecimento dele é um conhecimento pleno que determina tudo o que vai acontecer. Uma coisa interessante é que muitas vezes a gente se relaciona com Deus como um Deus que está lá no alto, olhando para o que está acontecendo e julgando as coisas segundo aquilo que ele vê. Ele vê o que acontece, então ele julga, o julgamento dele é condicionado às suas ações. Mas só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele não é só conhecedor, como ele não é só o observador da história, mas ele é o escritor da história. Ele fala que a vontade dele é a pena que escreve a história. Deus não está de longe olhando o que você faz e julgando você por causa daquilo que você faz. Ele está determinando algumas coisas também. Ele não está tirando a sua livre agência. Você decide se você vai vir com uma roupa preta ou uma roupa vermelha para a igreja. Você decide se vai vir de moto ou de carro. Mas todas as coisas estão no controle de Deus. Deus não é como alguns dizem que Deus deu apenas o start da história. Ele deu a ignição e deixou acontecer. E foi lá para a linha de chegada de esperar. Ele não é como numa corrida que foi lá, deu o tiro, a corrida iniciou, ele pegou o carro, foi no final da corrida e vou esperar ver quem chega. Ele é aquele que está no curso da história. É ele que está dando direção. É ele que está cuidando. Deus, ele não apenas te observa, mas ele caminha contigo. Por isso que ele fala, alegre-se, porque Deus é onisciente, porque Deus é conhecedor, porque Deus é o escritor da nossa história. Você não está sozinho nesse mundo. Deus não te botou no mundo, disse o que é que tinha que fazer, e agora se vira para que você consiga fazer. Lembra que a gente falou sobre a perseverança, que é Ele que nos sustenta? É a mão dele que nos carrega? Ele está em todos os lugares, em todas as situações. Deus não é só um Deus de grandes coisas, mas é um Deus de pequenas coisas. Deus não é só um Deus de grandes decisões, mas um Deus de pequenas decisões. É porque às vezes a gente pensa assim, né? Eu vou pedir para Deus, eu vou orar para que Deus intervenha lá naquela catástrofe do Rio Grande do Sul. E com certeza a gente sabe que Deus pode. Deus não só pode, como Ele está no controle da situação. Deus é tão conhecedor de tudo que está acontecendo lá, que Ele não é conhecedor de tudo que está acontecendo lá, como a gente o é.
observando de longe e sabendo o que está acontecendo. Deus é conhecedor e faz parte daquela história. Só que a gente não sabe como que funciona a mente de Deus. É por isso que a gente deve nos apoiar nesse pleno conhecimento de todas as coisas. E Deus não é só um Deus de grandes coisas. Então Deus é um Deus que cuida de grandes catástrofes, de grandes acontecimentos, mas Ele não cuida das pequenas coisas. Então quando eu vou orar a Deus para que Ele me dê direção, numa decisão simples da vida, e eu penso assim, Deus está tão ocupado com tantas coisas, eu vou pedir para que Deus me ajude numa prova da escola que eu vou fazer para quem ainda estuda, numa decisão lá no meu trabalho, uma coisa bem simples. Irmãos, uma vez eu perdi, eu acho que eu contei a história aqui, eu perdi uma ferramenta no trabalho e eu não achava mais aquela ferramenta, estava no meu nome, tinha que pagar. Não achei, quando eu estava decidido que eu ia pagar, eu pedi para Deus, mas o Senhor sabe onde é que está essa ferramenta. Eu não sei, irmão, eu sei que eu achei a ferramenta. Apareceu no lugar onde ela devia sempre estar. Nosso pastor aqui contou uma experiência que ele teve uma vez no trabalho, que cortaram umas peças lá, cortaram umas peças novas, cortaram essas peças e ele olhou e as peças foram cortadas menores, lembra disso? Foi um desespero. Estava decidido mesmo que estava tudo morto. Ele, vamos para casa, amanhã a gente resolve. No outro dia ele chegou lá, passar a treina de novo para conferir certinho. A medida estava certa. Eu não sei o que aconteceu, meu irmão. Não sei se a peça cresceu, não sei se no outro dia Deus fechou os olhos de quem mediu para depois fazer. Não sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. Deus é um Deus que está presente nas pequenas coisas. Uma vez eu subi esse morro aqui, eu estava desempregado, e eu subi esse morro para uma tarde, fazer uma oração lá em cima. Levei a Bíblia e disse assim, eu vou ler o Evangelho de Marcos lá em cima. E um usado ligou o carro aqui embaixo, um endemoniado, com o som, que parecia que ele estava com o carro lá em cima do morro. Acho que o som pegava na subida do morro e desembocava bem lá. E eu assim, meu Deus, justo hoje, já vou fechar e vou sair daqui. Aí eu orei a Deus, se o Senhor podia fazer esse infeliz desligar o som do carro. Não, foi imediato. O carro desligou o som. Parou. Uma coisa simples. Eu posso até dizer assim, foi coincidência. Pode, irmão. Você pode interpretar as situações do jeito que você quiser. Como Einstein disse, há duas formas de você interpretar a vida e olhar a vida. Uma é você acreditar que não existe milagres. Outra é acreditar que tudo é um milagre. Deus é um Deus onisciente. Deus é um Deus que está em todas as coisas. Não só como observador, mas como escritor da história. A vontade de Deus é a pena que escreve a história. O segundo texto que eu separei é Hebreus 4:13. No primeiro, Deus é conhecedor do tempo, Ele é atemporal. No terceiro, Deus, Ele é conhecedor do povo. Olha o que diz Hebreus 4:13. Hebreus 4, capítulo 4, versículo 13. Aproveitar e tomar uma aguinha para dar um tempo. Versículo 13, está lá. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Agora, a onisciência de Deus também tem um aspecto negativo, de uma forma de uma perspectiva humana. Está louco para pregar. Deus não está somente escrevendo a sua história, mas também está observando a sua história e você será julgado por causa dela. Deus cria as oportunidades, mas julga por causa. Lembra que a gente falou sobre os grandes mistérios da Bíblia? Que há 3 grandes mistérios. Um é a Trindade. Qualquer coisa que você for falar, qualquer analogia que você for criar para tentar explicar a Trindade vai empobrecer o que ela é em si. O segundo grande mistério é as 2 naturezas de Cristo. Cristo, Ele é 100% Deus e 100% homem. É a união mística, ou união hipostática de Cristo. Essas 2 naturezas são indivisíveis, mas ao mesmo tempo não se misturam.
Não existe nenhum tempo da vida que ele deixou de ser homem para ser Deus, e em nenhum momento ele deixou de ser Deus para ser homem. Agora, o terceiro grande mistério é até onde vai a soberania de Deus e até onde começa a nossa responsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos atos. Somos responsáveis. Assim como Deus faz parte da nossa história, Ele faz parte de tudo aquilo que a gente faz. Olha o que Ele diz: não há nada que esteja descoberto. Todas as nossas atitudes estão expostas a Deus. Essa palavra exposta, ela é usada somente aqui no Novo Testamento, e ela revela como um pescoço exposto na hora da decapitação, na hora da guilhotina. Não na hora da guilhotina, porque naquele tempo não existia guilhotina. Aí eu estou esqueci a palavra. Mas é como um pescoço, a palavra que se usa para um pescoço exposto na hora do golpe. Então, as nossas ações, meu irmão, não adianta a gente tentar às vezes fazer as coisas escondidas dos homens, porque Deus é o Deus que sabe todas as coisas. Deus sabe todas as suas lutas, Deus sabe todas as suas batalhas. Ele sabe dos seus pecados involuntários, sabe das suas lutas contra os seus pecados. Ele sabe disso. Sabe quando você está lutando e muitas vezes você cai. E nós temos essa fraqueza mesmo. E essa luta, que é o nosso processo de santificação, vai durar toda a nossa vida. E Ele sabe disso. João fala que se nós dissemos que não temos pecados, nós fazemos de Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Ele diz que fala essas coisas para que a gente não peque, mas se pecarmos, temos um advogado. Então a verdade é que nós somos pecadores. E não é pecado você pecar de forma involuntária, mas Deus está observando quando nós vivemos de forma deliberada no pecado, na prática do pecado. Deus sabe, meus irmãos, mais do que o algoritmo do seu Instagram, aquilo que você está assistindo quando ninguém vê. Deus sabe daquilo que você faz quando você não está na frente de ninguém aqui da igreja, quando você não está na frente do pastor. Deus sabe para onde você olha quando você não está na frente da sua esposa ou do seu esposo. A quem você está enganando? Porque quando a gente tem essa ideia de que Deus é onisciente dos nossos atos, isso vai nos levar ao próximo passo, ao próximo aspecto da onisciência de Deus. Mas primeiro nós precisamos ter essa consciência de que Deus conhece as nossas lutas e nós devemos lutar com todas as nossas forças contra os nossos maus hábitos, contra os nossos pecados, contra a vontade de fazer o que é errado, contra a vontade de tirar vantagem. Talvez os mais jovens acham que é pecado somente quando faz na frente dos pais. Talvez o esposo acha que algumas coisas só são pecadas se a esposa estiver olhando, ou a esposa acha que é somente se o esposo estiver olhando, ou alguns pensam que se o pastor não estiver vendo não é pecado. Mas a Bíblia fala que todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Deus está vendo todas as coisas e conhece todas as coisas. É ciente. A onisciência de Deus aqui, ela se manifesta como justiça, como conhecimento e como justiça, tanto de forma condenativa como de forma justificativa. A onisciência de Deus nos justifica, mas também nos condena. Que a mão direita não veja o que a mão esquerda faz, como diz em Mateus 6, talvez esteja falando sobre isso também. Se não se preocupar com o julgamento das pessoas, porque Deus, na sua onisciência, sabe tudo que você faz. E também sabe a intenção daquilo que você faz. O problema é que a gente às vezes se preocupa muito em fazer as coisas preocupados com o julgamento das pessoas, tanto de forma positiva como de forma negativa. Se você não faz algo de errado, meu irmão e minha irmã, porque você tem medo do que as pessoas vão falar,
essa justiça é como trapo de imundícia. Porque o julgamento do homem nada serve para a sua salvação. Porque ele sonda o coração e as intenções mais profundas do coração. O nosso desejo não deve se preocupar com o que os outros pensam da gente, mas com o que Deus pensa da gente. Agir de forma positiva, porque Deus sabe, Deus conhece a intenção. Tudo que as pessoas estão fazendo de bem nessa tragédia, meus irmãos, é bom. Quem está lá passando fome e está passando dificuldade e frio, eles não estão preocupados com a intenção de quem está dando roupa, de quem está dando alimento. O importante é que o alimento chegue. O importante é que a roupa chegue. E é certo que todos ajudem, mas nem todas as ajudas vão servir de justificação diante de Deus. Porque aquelas que estão motivadas para receber algo em troca, inclusive fazer uma barganha com Deus, é trapo de imundícia, não tem mérito nenhum nisso. Agora, aqueles atos que são decorrentes de um relacionamento com Deus, quando você se preocupa com o julgamento de Deus, quando você vive nos caminhos de Deus, você luta contra os pecados que há no seu coração, tudo que você faz de bom, ele flui desse sentimento. Você não faz para receber algo de Deus, você faz porque você já recebeu algo de Deus. E esse conhecimento profundo do seu coração está exposto aos olhos de Deus. Deus conhece o íntimo do seu ser, Deus conhece por que você veio aqui essa noite, Deus conhece por que você aceitou a Cristo, Deus conhece qual é a sua religiosidade. Por que você está fazendo isso? Por que você está na igreja? Por que você prega? Por que você canta? Por que você toca? Por que você se esforça? Qual a motivação disso tudo? E o terceiro aspecto, o terceiro texto é Salmo 139, verso do 1 ao 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces. Deus, Ele é o conhecedor pleno do tempo. Ele é o conhecedor de uma forma geral e ampla de tudo que acontece, mas Deus também é um conhecedor pessoal. Ele não só, a onisciência de Deus, ela não é somente ele não é só conhecedor de uma forma geral, sobre o que todas as pessoas andam fazendo, mas a onisciência de Deus vai além de conhecer eventos gerais, ela vai além de conhecer eventos amplos. Ela implica que Deus não apenas tem conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo de uma maneira global, mas também está ciente aos detalhes individuais de cada pessoa. Ou seja, Deus conhece tudo o que acontece no mundo, mas Deus também conhece aquilo que acontece no seu coração. Deus conhece o que você está passando. Deus faz parte da história do mundo, mas também faz parte da sua história. Em outra palavra, Deus, Ele não é só, a onisciência de Deus, ela não é somente genérica de uma forma global, e ela também não é somente genérica de uma forma na sua vida por completo, mas em aspectos minuciosos do seu dia a dia, das suas decisões. O que Deus quer é um relacionamento nos detalhes. O que você vai fazer a hora que sair daqui? O que você vai fazer amanhã de manhã? A hora que você for deitar, tem algo específico pelo qual você acha que precisa agradecer? Ou tem uma coisinha aí que está lhe incomodando, que você acha que pode pedir a Deus? Deus sabe. Antes mesmo disso acontecer, Deus sabe. Antes mesmo de você abrir a boca para pedir ou agradecer, Deus sabe. A oração é um dos maiores mistérios para mim também, meu irmão. Eu acho que eu posso colocar isso na minha lista de mistérios, o quarto.
Porque Deus sabe tudo que eu preciso, Deus sabe das minhas necessidades, e antes que a palavra me chegue à boca, Ele também já é conhecedor dela, mas ao mesmo tempo Ele me diz que eu devo orar incessantemente. Eu oro por obediência. Se você pedisse para mim explicar para você o porquê que eu devo orar, eu não sei. Talvez porque Deus quer ouvir da minha própria boca, você já ouviu isso? Talvez porque Deus quer que a gente abra o nosso coração para Ele. Muitos talvez surgem aí, mas também é um mistério. Mas esse é o Deus que busca relacionamento, esse é o Deus que por meio de Cristo rasgou o véu e restabeleceu a intimidade com o homem, para que a gente pudesse se relacionar com um Deus onisciente. Agostinho fala uma coisa muito interessante, falando sobre 1 Coríntios 13, 12. Se você puder colocar o texto de 1 Coríntios 13, 12, para encerrar, meus irmãos. Agostinho fala no livro 10 das Confissões. Se você nunca leu o livro Confissões de Agostinho, eu aconselho você a ler esse livro. No livro 10 das Confissões, ele fala assim: que eu te conheça, meu conhecedor, que eu te conheça como de ti eu sou conhecido. Ele falando sobre esse texto: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Tudo bem, Deus ele é onisciente, Ele conhece toda a sua criação, Ele conhece no aspecto geral tudo o que acontece, e Ele conhece no aspecto geral, no aspecto individual, tudo o que acontece com você. Mas aqui o conhecimento, a onisciência de Deus vai um pouco mais profundo. O que Agostinho está falando e Paulo está falando é que o conhecimento de Deus, ele não é só exterior, mas ele é interior. Ele fala que eu te conheça, ó meu conhecedor. Porque Deus nos conhece, o fato não é que Deus nos conhece como a nós mesmos, é nós não nos conhecemos como Deus nos conhece. Deus conhece você melhor do que você mesmo, e nós só podemos conhecer a Deus na medida que Ele se revela a nós. Nós não podemos nos abrir a Deus, nós estamos plenamente expostos a Deus. Essa é a humilhação do homem, como o Jonas Madureira fala no seu livro Inteligência Humilhada. Essa é a maior humilhação, não humilhação de rebaixamento, mas de estar diminuído diante de Deus. Nós não podemos buscar conhecer a Deus além daquilo que Ele se permite ser conhecido. Mas ao contrário disso, nós não podemos esconder de Deus nada a respeito de nós, porque Deus nos conhece profundamente. Deus conhece mais do que nós mesmos podemos conhecer. E o conhecimento de Deus, a onisciência de Deus a respeito da sua própria criação e de nós mesmos vai tão além que nós só podemos conhecer de nós mesmos aquilo que Deus também permite que nós podemos conhecer. Você só se conhece na medida que Deus te revela a ti mesmo. Então, por que, ó pecador, a gente ainda esconde algo de Deus? Por que a gente omite ainda nas nossas orações e nos nossos relacionamentos os nossos pecados, os nossos medos? A onisciência de Deus é o berço no qual nós devemos deitar todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias, todos os nossos medos. Porque diante de um Deus onisciente, diante de um Deus que me conhece melhor do que a mim mesmo, eu posso me despir de todas as máscaras, de todas as cascas, porque não sou eu que me dispo, existe essa palavra? Me dispo? Acho que nem existe essa palavra. Não sou eu que inventei agora essa palavra. Não sou eu que tiro a minha roupa diante de Deus, que me desvisto diante de Deus. É Ele que me desveste diante de mim mesmo. É Ele que tira as minhas cascas, as minhas coberturas e me revela.
Porque quando eu tenho um contato com Deus onisciente, eu começo a ter uma revelação de quem eu mesmo sou. Você não consegue entender, meu irmão, o quanto pecador você é, se você não tiver um encontro verdadeiro com a santidade de Deus. Você nunca vai ter uma real noção do que Cristo fez na cruz, se você não tiver uma real noção da magnitude do seu pecado, do estrago que o pecado fez na humanidade lá no Éden. Você vai sempre pensar: que culpa eu tenho se eu não fiz nada? Por que eu herdei o pecado de um cara que eu nem conheço? Por que eu estou pagando o preço pelo erro de uma pessoa que viveu há milhares de anos atrás? Mas quando você tem um encontro com um Deus que conhece todas as coisas, com Deus que conhece você melhor do que a ti mesmo, com Deus que te revela a ti quem verdadeiramente você é, você começa a entender que realmente você é merecedor de toda condenação. Você é merecedor de toda a culpa. Aí você vai entender o que Cristo fez na cruz, que você realmente merecia de um Salvador. Por isso eu sou a favor do processo de evangelização do Augusto Nicodemos. Enquanto muitas pessoas falam: sabia que Jesus te ama? A primeira abordagem, Augusto Nicodemos disse que ele abordava assim: você sabia que você é um pecador? A pessoa na hora, né? Sou um pecador. Por quê? O que é que eu faço para ser pecador? Então, com base nas Escrituras, você vai revelando quem a pessoa é. A Bíblia fala que quem mente é pecador. Você já mentiu? Não, uma mentirinha aqui. Já. Você já matou alguém? Não, nunca matei. Mas a Bíblia fala assim: no seu coração você odiou, você já matou aquela pessoa. Você já adulterou? Não, nunca adulterei. Mas a Bíblia fala que se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, você já adulterou. E o conhecimento do Evangelho, o conhecimento de Deus vai revelando quem nós somos. Quando nós conhecemos quem nós verdadeiramente somos, então nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. Quando a gente vê que um justo morreu por um injusto, a gente vê o que Cristo fez na cruz. Aí nós começamos a dar glória a Deus por quem Deus é, pela onisciência de Deus, porque Ele agiu no nosso coração. Como diz Agostinho, Ele revelou para a gente quem realmente nós somos. E é por causa dessa revelação de quem nós verdadeiramente somos, é que nós vamos buscar a salvação em Cristo. É que nós vamos atrás de um Salvador. É que nós podemos ser alcançados por esse Salvador. Então, meu irmão, se apoiar na onisciência de Deus é tudo aquilo que a gente pode fazer. A oração que todo crente deveria fazer é: Deus, é essa, que Deus me revele a mim mesmo quem eu verdadeiramente sou. Porque a onisciência de Deus abrange também a personalidade do homem. É engraçado porque durante muito tempo quando eu ia orar a Deus, eu tentava imitar algumas orações, né? Imitava algumas orações e achava que eu deveria ter as palavras corretas para orar. Só que quando eu comecei a entender isso daqui, eu comecei a entender que eu não precisava ter palavras para orar. Não importa qual palavra saísse da minha boca, não importa qual palavra eu escolhesse para dizer, não importa se a palavra era bonita ou não era, Deus já sabia que ela ia sair da minha boca. Eu só estava exteriorizando aquilo que Deus já sabia. Ou seja, eu estava exteriorizando para mim mesmo. Quando eu falo para Deus, eu falo para mim. Quando eu oro a Deus, eu também oro a mim mesmo. Quando eu oro para Deus e confesso os meus pecados, eu não estou os confessando a Deus, que Ele já sabe. Eu estou os confessando para mim mesmo. Eu estou mostrando para mim quem realmente eu sou. E eu só estou mostrando para mim quem eu realmente sou, porque Deus já me mostrou quem eu sou. Porque Deus me conhece melhor do que a mim mesmo. Então, irmãos, a onisciência de Deus é algo para se temer e se glorificar. No aspecto negativo, Ele conhece todas as suas atitudes, mas no aspecto positivo, é aquele a quem você não precisa ter cerimônias.
É aquele para quem você pode se achegar e se abrir, sem máscaras, sem meias palavras. É simplesmente exteriorizar aquilo que Ele já mostrou para você, quem você é. Até que você chegue como Paulo e deu um brado de desespero. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele teve uma verdadeira noção do quão pecador ele é, da personalidade que ele era, quando Deus revelou para ele quem ele verdadeiramente é, foi como um grito de desespero. Mas na sequência ele fala, mas graças a Deus, em Cristo Jesus não há mais condenação. A onisciência de Deus nos leva a Cristo, meu irmão. A onisciência de Deus nos revela quem nós somos. Eu quero encerrar essa noite motivando vocês a isso. Porque o primeiro texto diz que nós devemos nos alegrar, porque Deus sabe todas as coisas. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de felicidade, isso é motivo de comemoração, porque se Deus não fosse onisciente, não nos revelasse quem nós somos, nós nunca buscaríamos a salvação. Seríamos como essas pessoas que acham que não tem pecado. Mas graças a Deus, que Deus é onisciente. Amém? Que Deus abençoe vocês, e que Deus me abençoe, e que esse aspecto dos atributos de Deus, que essa onisciência de Deus, nós possamos levar para o nosso dia a dia. Quando você estiver caminhando lá no seu trabalho, quando você estiver se relacionando com as pessoas, quando você estiver andando na rua, não se esqueça, Deus é onisciente. Deus é onisciente, Ele está em todos os lugares. E quando você estiver passando por algum momento de angústia, quando você estiver passando por algum momento de tristeza, por algum momento de tribulação, não se esqueça, Deus é onisciente. Ele também está lá. Ele também sabe dos seus sentimentos, sabe das suas lutas, sabe das suas mazelas. E você tem um amigo fiel para você se achegar ao trono da graça com confiança, para ser socorrido em tempo oportuno. Amém? Que Deus abençoe vocês. E semana que vem nós vamos estar lá em Tubarão, falando sobre a onipresença de Deus e o impacto disso nas nossas vidas. Amém? Banda, pode subir, amém? Obrigado, Wagner. E a palavra certa ali é desnudo, né? Está nu diante de Deus. Eu me desnudo diante de Deus. Uma figura de linguagem. Amém? Obrigado, Daniel. Por mais uma vez estar servindo nós. Obrigado. Manda um abraço, pastor Rodinei. Obrigado mesmo. Obrigado. Agora você entende por que o Espírito Santo precisa vir nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque se Deus não vir nos convencer, fazer nós nos conhecermos a nós mesmos, como o irmão Wagner falou aqui, nós jamais reconheceríamos que éramos pecadores. E se não reconhecêssemos que era pecador, jamais buscaríamos um Salvador para nos salvar dos nossos pecados. Ele vem nos convencer que somos pecadores, diante do quê? Da justiça de um Deus que é justo e que um dia vai trazer juízo. Isso faz toda a diferença para nós nos jogarmos aos pés de Jesus. E às vezes as pessoas querem se defender assim, dizendo assim: Deus conhece o meu coração. Conhece o coração. Pior do que eu conhecer é Deus conhecer o seu coração. Então que nós possamos sair daqui essa noite com essa consciência que Deus, Ele conhece todos os nossos pensamentos, conhece a palavra que sai de nossa boca. E isso tem que trazer conforto para nós, sabia? Porque Ele faz o fim desde o começo. Então quer dizer que nós servimos um Deus que é bom, e Ele já preparou um fim bom preparado para nós, amém?
Então confie nesse Deus e viva isso. Próximo sábado estaremos em Tubarão. Os jovens de Tubarão estão aqui juntamente com o pastor Eliseu. E eu creio que nós vamos estar presentes lá. Vamos estar presentes lá e tente levar mais alguém, irmão, para estar com a gente ouvindo a palavra de Deus. Amém? Amanhã nós temos o Conferência da Família. Nós vamos estar nos próximos 3 domingos falando sobre família. Primeiro domingo, o próximo domingo estaremos falando sobre o princípio da honra. No dia 19 falaremos sobre o valor da mesa. E no dia 26, famílias que vencem. Amanhã vai estar conosco o pastor Rafael, lá de Criciúma. Eu creio que vai ser bênção para todos nós. Amém? Vamos colocar de pé. Eu vou dizer... No 3 vocês vão dizer, tá? Calma aí. A banda vai trazer mais um louvor para nós. E o irmão Daniel vai estar encerrando para a gente. Amém? Pode ser assim? Tá. 1, 2, 3. Amém? Vamos fazer dessa canção a nossa oração final. Deus enviou seu filho amado pra me salvar, viver do lar.
uma linda salva de palmas.